sabe? O que te levou para essa área de atendimento, assim, para poder buscar, assim, eficiência total e ser um expert nisso? A forma como eu sou atendido, sabe? Eu fiquei assim... Você é um observador. E muito triste quando você sai fora, por exemplo, a gente está falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando você vai visitar uma outra cidade, você fala que é de Campo Grande, a pessoa fala assim, poxa, o atendimento lá é ruim. Tem esse mito, é verdade. Ele fica difícil defender, né? E não é mito, isso que eu fico chateado justamente, porque não é um mito, é uma verdade. Mas também não é só de Campo Grande. Mas aqui em Campo Grande é acentuado um pouco mais. Né? Não dá certo e o atendimento é ruim. Isso. São coisas de Campo Grande. Coisas de Campo Grande. E através disso eu trabalhei no varejo, eu trabalhei em call center, fui gestor de call center, trabalhei na área do setor elétrico e tudo focado no atendimento ao cliente. Então, assim, fez parte da minha formação e fez parte da minha profissão ao longo dessa minha carreira, atender o público. E sempre eu procurava entregar o melhor, entregar o atendimento, o conceito de atender é servir, é você se doar para alguém. Esse é o atendimento. Só que existem pessoas que parece que acham que eles estão ali como uma obrigação, sabe? A pessoa que vai lá que deve alguma coisa para eles. E não, pelo contrário, você está para servir, para atender a necessidade do seu cliente, para você fazer... eu tenho um slogan que é, bora atender bem. Eu não quero excelência no atendimento, eu quero que seja atendido bem, porque para você chegar do 0 a 80 é mais fácil, que é você fazer as coisas básicas. Igual você prometeu para o cliente que você vai entregar essa caneca assim, branquinha e tal, faça como você prometeu, o básico. E aí depois que você conseguir fazer o básico para o seu cliente, aí sim, aí você vai atrás de excelência, porque a excelência está no detalhe. E esse conceito é muito interessante você dizer, para alguém que estuda a área, que é justamente isso. Às vezes começar pelo contrário é o que faz tudo errado. Sim. Né? Se preocupar tanto com a sofisticação sem entregar o básico. Né? Eu vou citar a questão de vendas, ela envolve um 360. Né? Você tem a pré-venda, você tem o momento da venda, você tem o pós-venda. Né? E em cima disso você tem depois a revenda. Né? Que é quando dá certo, você tem o ticket médio aumentado. E tal. Em cima disso, assim, modulando como um jogo, né? Para poder, olha, tipo assim, você tem que saber com quem você está lidando e como você está lidando. Como fazer para que tanto o funcionário operacional e o empresário tenham a mesma visão sobre essa cartela de clientes? Isso parece simples o que eu vou te falar, mas todo o atendimento, e essa é uma metodologia da Disney, ele se baseia em 3 pilares, tá? Que é ambiente, processo e pessoas. Então, eu tenho que cuidar desses 3 pilares, tanto eu sendo o empresário, como eu sendo o colaborador. Então, o ambiente. Como que o empresário cuida do ambiente? Ele vai cuidar da loja dele, do site dele, não importa qual que é o canal ali que ele está. Que isso determina muito o preço, a experiência, então, tal, o ambiente. Então, o ambiente. Vou pintar esse ambiente físico, vou colocar ar-condicionado. Se eu não tenho condições de colocar o ar-condicionado, mas vou colocar um ventilador. Esse ventilador tem que estar funcionando. O ambiente ele tem que estar harmônico, limpo, organizado, funcional. E de acordo com a mídia, com a imagem que você quer passar. Depois os processos eles têm que estar claro. Qualquer pessoa pode operacionalizar o seu processo quando ele é claro. Olha, vai ligar essa televisão. Então, primeiro você verifica se o fio está na tomada, depois você pega o controle, tem um botão, assim, desenhado. O processo ele tem que ser dessa forma para que qualquer pessoa ela consiga operar aquele processo. Aí eu vou para as pessoas. E quando você fala em atendimento, existe 2 clientes, o interno e o externo. Nós se preocupamos muito... O interno seria o quê? O interno são os seus colaboradores, os seus fornecedores, sim. os seus... sabe, muitas vezes nem quem está do seu lado não consome o que você vende, né? Não, e outra, por exemplo, o financeiro, o cliente dele na empresa é o comercial. O cliente do comercial na empresa é o marketing. O marketing, o pessoal da logística, o próprio financeiro, todos os stakeholders em volta dentro. Então, cada setor, não existe aquela, é problema do financeiro, não, esses são clientes internos. Então, o que serve, a minha política para o meu cliente externo, ela primeiro tem que funcionar dentro do meu cliente interno, porque ele vai ser reflexo.
Eu atendo muitas empresas que às vezes eu chego pro dono e ele fica até bravo. Que meu atendente ou meu vendedor não cumprimenta o cliente e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, e quantas vezes você cumprimenta esses colaboradores? Quando você entra, você faz alguma volta olímpica na empresa, cumprimenta... Não faço isso. Então, é reflexo. Não tem como eu dar algo que eu não tenho, sabe? Então é assim que se cuida. Então, isso transmite naturalmente, né? Naturalmente. É incrível, né? Mas quando você desenha, igual eu estou dizendo agora para você, fez sentido, né? Pô, tem que olhar aqui, isso tem que estar desenhado. E esses 3 pilares fazem parte da cultura. Então, essa é a minha base de tudo. São esses 3 pilares. Em cima disso, né, para eu entregar bem feito, aí eu olho os meus processos, aí eu vou atuar nas pessoas, na Disney eles chamam de fantasia, mas ele dá outro nome quando é personagem. Esqueci caracterização, algo assim. Figurino. O figurino, não sei o que são os uniformes, todo o cenário que é o ambiente. Né? Então, todo esse, para você ter uma ideia, nunca você vai ver um Mickey num cenário deserto. Não, eles vão... Lá tem o backstage, é embaixo da Disney. Então você está ali no ambiente do Mickey, quando o Mickey vai precisar sair, ele desce pro backstage e ele vai andar por baixo da Disney. Você não vai ver nenhum personagem tirando o capacete. Tirando o capacete não existe. Não vai ver, porque ele tem que fazer parte do ambiente. E assim deve ser também nas empresas. O processo ele vai determinar isso. Aí vai ter lá as regrinhas que você vai ter que seguir, todos juntos. E aí é o alinhamento, é onde a coisa funciona. Que é uma coisa interessante, porque acaba gerando um universo próprio quando isso dá certo, né? Sim. E tendo um universo próprio é tudo que eu acho que a empresa sonha e que o consumidor sonha também, né? Que ele chega ali, ele é fisgado pelaquela situação toda e aí o céu é o limite, né? Ele não vai ficar só numa compra restrita, por exemplo. Isso que reclama muito as empresas, que não para a gente comigo. É justamente porque você não cria um ambiente saudável, você não cria um cenário favorável, você não pensou nesses 3 pilares. Esse é o básico que eu falo, bem feito. Então, primeiro você precisa, mínimo, você precisa que isso funcione. Então, os seus processos têm que estar funcionando. Porque aí eu fico abrindo muitas exceções e bagunça tudo, não sigo aquilo que eu determinei para ser seguido. E aí vira uma bagunça.